Fala, investidor, tudo bom com você? Vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou analisar as ações da Prio. Então, se você quer saber se vale a pena ou se não vale a pena investir em Prio, vem comigo no vídeo até o final e já chega logo deixando a likezeira e se inscrevendo no canal para você não perder nenhum conteúdo novo. Agora, sem mais delongas, vamos lá para a análise. Eu estou gravando esse vídeo no dia 6 de dezembro, o mercado abriu agora há pouco, ainda não atualizou a cotação. No momento, ela está cotada a R$ 40,66. No ano, ela está caindo aproximadamente 10% e nos últimos 12 meses uma queda de 1,8%. Comenta aqui, você acredita que essa queda é uma oportunidade? Você está comprado em Prio ou você acredita que Prio é cilada? Deixa aqui nos comentários. A Prio, se você não conhece, é a empresa do setor de petróleo, gás e biocombustíveis, tem um código de negociação Prio 3, então ela só tem ações ordinárias e ela tem 100% de tag along em suas ações. Entrando aqui na posição acionária, de acordo com o site da Bolsa de Valores, da B3, está constando que ela não tem nenhum sócio aí controlador por trás, né, que as ações estão praticamente todas aí na Bolsa e uma boa parte que também tesouraria 6,1%. Falando aqui do lifting cost, que é basicamente quanto que a empresa gasta, né, para poder fazer a extração de cada barril de petróleo. Repara que no decorrer do tempo, ela vem conseguindo diminuir bastante, né, já chegou a ser $30 por barril. Quanto mais a empresa consegue reduzir esse custo aqui por barril, mais eficiente a empresa vai ficando. Quando estamos falando de commodities, todo tipo de commodity, algo que é muito importante você acompanhar são as margens, a margem bruta da empresa, os custos que aquela empresa tem. Por que que isso é tão importante, Daniel? Porque empresas que negociam commodity, não é ela que precifica o produto dela. Eu costumo dar um exemplo, por exemplo, um celular, a marca X tem um preço, a marca Y tem outro preço. O público aceita pagar mais caro por um produto que tem uma marca mais forte, digamos assim. No caso de commodity, é muito semelhante, né? São produtos que têm uma baixa diferenciação. Então, quem define o preço daquele produto é o mercado. Então, se o barril de petróleo está em alta, o resultado da Prio ele vai vir mais forte. Se o barril de petróleo está em baixa, não adianta a Prio querer vender mais caro, ela vai ter que diminuir o preço do produto dela. Então, não é a própria empresa que define o valor do seu produto, mas sim o mercado. Sabendo disso, é interessante que a empresa consiga ser o mais eficiente possível na hora de reduzir o seu custo de produção, pois quanto menor é o custo, com mais tranquilidade, ela vai conseguir passar por um ciclo de baixa daquela commodity, pois toda commodity vai ter o ciclo de alta e vai ter também um ciclo de baixa. E se a empresa é mais eficiente, se ela tem custos menores, ela passa com mais tranquilidade e às vezes ela consegue até ganhar mercado. Então é algo muito importante sempre de você analisar quando você for investir qualquer tipo de commodity. Procura empresas que tenham uma margem alta, principalmente a margem bruta, beleza? Falando aqui da produção, repara que a produção deu uma diminuída, né? Vem diminuindo, a empresa teve algumas paradas para manutenção, teve parada para reparo, ela também está guardando algumas licenças ali do IBAMA para ela poder produzir. Então a empresa vem passando por alguns desafios, tanto ali em questões regulatórias quanto em questões operacionais. Até então nada muito preocupante, é normal às vezes a empresa precisar fazer parada para manutenção, ou às vezes algum dos ativos da empresa dá algum tipo de problema, onde ela vai ter que fazer algum tipo de reparo, beleza? Mas é sempre importante a gente continuar acompanhando. Bom, agora eu vou entrar aqui nos principais indicadores da Prio. Conforme eu costumo dizer em todos os meus vídeos, não existe uma regra fixa com base em nenhum indicador, mas aqui eu sempre passo um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a minha análise. Antes de abrir esses indicadores, eu tenho um recado para você que quer acelerar os seus resultados da sua carteira de investimentos. Eu estou com algumas vagas para o meu programa de consultoria e dentro desse programa eu vou fazer uma análise da sua atual carteira e vou te entregar uma nova carteira totalmente personalizada. A única coisa que você vai precisar fazer é copiar e colar essa carteira e colocar o dinheiro para trabalhar. Então, se você tem interesse, clica no primeiro link, vai estar na descrição desse vídeo. Vou deixar o QR Code aqui na tela também, caso você queira mirar o seu celular. Você vai cair lá no WhatsApp da empresa e conversar com um dos nossos especialistas. Valeu?
Então vamos lá, cotação do dia 2/12 estava R$40, valor de mercado aproximadamente 35 bilhões, então é uma empresa que eu considero com porte médio aqui na nossa bolsa, tá? Ela já não é mais uma empresa pequena, também não é gigante, mas ela já tem um porte considerável aqui na bolsa. Dívida líquida sobre EBITDA de 0,8 vezes, é uma dívida baixa no momento, tá? Você não precisa preocupar com o endividamento, tá bem tranquilo. Ela era uma empresa que tinha mais dinheiro no caixa do que dívida, mas não tem jeito, né? A empresa acaba tomando dívida uma hora ou outra para ela poder crescer mais rápido. A Prio é uma empresa que tem um foco praticamente total em crescimento. Dividend yield de 0,2% é um dividendo baixo, conforme eu falei, a empresa ela não foca em ficar pagando dividendos. O foco da Prio é investir para ela adquirir novos ativos, para ela aumentar a sua produção e aumentando a sua produção ela conseguir gerar mais resultado e consequentemente as ações valorizarem. Então é uma empresa com perfil de crescimento, você não deve investir esperando receber grandes dividendos aí da Prio. O ROIC de 15% é um bom ROIC, tá? Geralmente eu gosto de empresas com pelo menos 10% em ROIC. Esse indicador ele mede qual é o retorno operacional, ou seja, o lucro operacional que a empresa apresentou frente ao capital dos sócios mais o capital de terceiros que está sendo investido no negócio. Então, quanto mais elevado esse indicador, maior é a rentabilidade da empresa, maior o retorno operacional que a empresa está apresentando. Geralmente eu gosto de um retorno de pelo menos 10%, então 15% está ok. O CAGR dos lucros nos últimos 5 anos da Prio foi de 88%. E esse indicador ele me chama muito, mas muito atenção positivamente. O que é o CAGR dos lucros? O CAGR é a taxa de crescimento anual composta, ou seja, em média, quanto a Prio cresceu os seus lucros nos últimos 5 anos. O lucro líquido da Prio cresceu 88% ao ano nos últimos 5 anos, que é um crescimento muito, mas muito fora da curva, tá? Não é à toa que as ações valorizaram tanto. Margem líquida de 35% é uma excelente margem, então isso aqui é um ponto positivo aí para a empresa, né? Ela tem boas margens, conforme eu falei, commodity é muito importante de você acompanhar a margem. Geralmente eu gosto de empresas com pelo menos 10% em margem, então 35% é excelente. Indicador de preço que é o EV sobre EBITDA, no momento essa cotação de R$40, ela está cotada 4,3 vezes o EBITDA. Eu considero que um múltiplo de preço mais ou menos de 8 a 10 vezes mostra que a empresa não está cara nem barata. Então 4,3 vezes para uma empresa que cresce no ritmo que a Prio vem crescendo, isso aqui me chama bastante atenção positivamente. É um ativo que tem bastante potencial ainda de valorização. Mesmo depois de toda a alta, as ações ainda estão baratas na minha visão. Olhando o histórico de lucros e proventos, repara que é uma empresa que deu alguns prejuízos, ela passou por um processo de turnaround, né, e começou a engrenar forte de 2018 para frente. Repara que o lucro vem crescendo praticamente ano a ano de uma forma muito acelerada, né? Conforme eu falei, o CAGR da empresa ele é bem alto por causa disso. A empresa conseguiu aumentar muito o seu lucro nos últimos anos. E repara que ela quase não paga dividendo, que é o que eu falei, né? Não é uma empresa que tem perfil aqui de dividendos. Ela não tem o foco em dividendos, ela tem o foco em crescimento e vem dando certo, né? Pois o lucro vem aumentando bastante. Olhando a história de cotações, repara que é uma empresa que era ruim, passou por um turnaround, né? Reestruturou de 2018 para frente, deve ter saído aqui mais ou menos de R$1, R$2, chegou a bater R$50, um dos maiores retornos aí da nossa bolsa nos últimos anos, sem dúvida alguma. Empresa que gerou muito valor aí para quem comprou e segurou. Por isso que a ideia é você investir com mentalidade de longo prazo e não ficar vendendo a ação toda hora. Às vezes a ação subiu, mas a empresa continua barata. Não é porque está subindo que você tem que vender. Imagina você deu uma de mão de alface, você comprou aqui por R$1, na hora que bateu 2, você vendeu, né? Perdeu muito dinheiro, deixou muito dinheiro na mesa. Então você tem que acompanhar para saber, né, a expectativa que você pode ter de crescimento ainda daquela empresa e analisar sempre questão de preço. Bom, agora eu vou entrar no histórico dos resultados da Prio desde 2015 até eu consolidar os últimos 12 meses. Você que está gostando desse vídeo, está acompanhando aqui até agora, está gostando? Deixa a likezera, não sai do vídeo sem deixar o like não. Aproveita também para você compartilhar esse conteúdo para a gente chegar em mais pessoas e atingir logo os 15 mil inscritos ainda esse ano, valeu? Então vamos finalizar aqui a análise? Bom,
A receita da empresa crescendo todos os anos, saindo de 253 para 14,1 bilhões, EBITDA de 150 para 9,9 bilhões, o lucro líquido de 110 milhões para 4,9. A empresa é uma máquina de crescimento. Repara que o lucro diminuiu um pouco, esse lucro diminuiu devido a mais impostos que a empresa pagou, tá? A gente tem que ressaltar isso. Repara que apesar desse último resultado não ter vindo dos melhores, né? A empresa produziu menos, teve aumento ali nos seus custos, apesar de tudo isso, ela conseguiu melhorar, né? Ela está com o EBITDA aqui no topo, está com a receita no topo, o lucro não acompanhou também devido à questão de impostos, tá? Ela pagou mais impostos aí no terceiro trimestre de 2024, isso aqui com certeza impactou o lucro, mas ainda assim, né, não tem muito o que comentar. A margem EBITDA de 71%, margem líquida de 35%, o ROI de 27%, a empresa com uma alavancagem controlada. Então, o que eu tenho a dizer da Prio? Na minha opinião, é uma empresa bem redondinha, tá? Gosto bastante, gosto de petróleo, gosto assim da Prio, como também da Petrobras. É uma empresa que vem fazendo ótimos investimentos nos últimos anos. Até então, o case da empresa vem dando certo, que é a estratégia de comprar poços mais maduros e melhorar a eficiência, reduzir os custos, vem dando muito certo. Vale ressaltar que com o governo atual, né, que não tem tanto foco em desinvestimento, não acaba sendo tão favorável para a Prio. Por quê? Porque no governo anterior, o governo estava fazendo meio que uma reciclagem no portfólio e focando apenas nos melhores ativos, vendendo os ativos que não têm tanta eficiência. E aí, a Prio e outras petroleiras acabavam comprando ali alguns ativos da Petrobras, melhorando a eficiência, etc. Então, isso aqui não é tão favorável, mas a empresa ainda tem uma boa capacidade aí de continuar crescendo, tem o campo de Wahoo, que está aguardando autorização. Então ela tem alguns drivers aí para poder aumentar ainda a sua produção. Na minha visão, as ações continuam baratas, é uma empresa bem eficiente, está com uma dívida equilibrada, então é um case que, na minha opinião, para quem está buscando crescimento, é uma empresa que vale a pena você ficar de olho. Se você está investindo pensando em dividendos, não é uma empresa com esse perfil, pois conforme eu já comentei, ela reinveste praticamente quase todo o seu lucro, ela não costuma pagar muitos dividendos, beleza? Então essa é a minha opinião. Espero que você tenha gostado dessa análise. Compartilha esse conteúdo, deixa nos comentários se você está comprado ou se ficou alguma dúvida. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.